Olá pessoal, bem-vindo à videoaula de estrutura de dados. O tema dessa videoaula é apontadores em si. Em primeiro lugar, o que é um apontador ou ponteiro, certo? Que é a mesma coisa. É uma variável? É um endereço? Sim, um apontador ele é uma variável em primeiro lugar. Só que uma variável que não é um apontador, qual é o significado dela? Ela faz referência direta para um valor específico. Por exemplo, se você tem uma variável do tipo inteiro, ela vai armazenar um valor inteiro. Se você tem uma variável real, né, float, por exemplo, ela vai armazenar um valor do tipo float. Né? E o que é o ponteiro, o que é que ele armazena? Né? Ela é uma variável que ela armazena um endereço de memória, certo? Então esse é o primeiro ponto a ser entendido. Ela é uma variável especial, onde o conteúdo dela é um endereço de memória. Aí para que a gente entenda, né, assim, uma anotação, eu coloquei aqui uma anotação gráfica para ajudar um pouquinho nessa compreensão. Vamos supor que isso aqui, certo, é a memória do computador. E a gente tem três variáveis. Uma variável, para simplificar aqui, vou chamar V1 e V2, que são variáveis que não são ponteiros. Aqui é uma variável do tipo int, né? E aqui é uma variável, por exemplo, do tipo float. E eu tenho aqui a minha variável p, que é um ponteiro. Então notem, né, que a variável int ela armazena um inteiro e a variável float ela armazena aqui um número decimal. Notem que cada variável ela ocupa um espaço na memória, ou seja, então ela está localizada em algum local. E aí, para a gente poder mapear esse local, ela precisa, a memória, né, ela mapeia por meio de endereço. Né? Isso aqui representa os endereços dessas variáveis. Então, um ponteiro, assim como uma variável qualquer, ela está localizada num espaço de memória. Porém, o conteúdo que ela armazena é um endereço de memória, que nesse exemplo aqui é o endereço de memória dessa variável V2, certo? Então, por isso que a gente diz que, como ela armazena o endereço de memória, ela faz referência ou ela aponta para essa variável P2, ok? Então, esse é o primeiro aspecto. Próximo é como é que a gente define um apontador, né? No nosso código em C, nosso programa. A gente vai definir da seguinte forma, bem semelhante a uma variável comum. A gente vai estabelecer o tipo e a gente vai colocar o nome da variável. Só que esse nome da variável a gente vai preceder por esse símbolo aqui, que é o asterisco, que é o mesmo símbolo da multiplicação. Então, aqui são exemplos de declaração de ponteiros. Né? Então, aqui é um ponteiro para um inteiro, né? Aqui também é um ponteiro para um inteiro, que eu posso também declarar aqui uma outra variável que não é ponteiro, certo? E aqui é um ponteiro para uma estrutura, né? Para um struct. Então, assim, um ponteiro pode ser tanto de tipos primitivos quanto de tipos que são definidos pelo usuário, certo? E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso depois, mas a gente pode, ao declarar um ponteiro, né, fazer uma atribuição inicial e atribuir, por exemplo, null, que é uma constante simbólica que representa um endereço nulo, né, um endereço que não existe, por questões, digamos assim, de segurança, né, para que o apontador, né, ele não deixe de apontar ele não fique apontando para um endereço de memória que você, digamos assim, desconhece, né? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, sobre a importância dessa inicialização. E aí vem esse aspecto assim, que é fundamental no uso de apontadores. Né? Um ponteiro, ele deve, ao ser declarado, ele deve referenciar uma variável do mesmo tipo. Então, isso significa, como a gente viu anteriormente, né? Isso aqui são exemplos de declaração de um ponteiro. Certo? Então, se eu defino um ponteiro para inteiros, significa que ele deve referenciar uma variável que é inteira. Por exemplo, nesse slide aqui, esse ponteiro ele aponta para uma variável que é do tipo float. Então, significa que, supondo que essa é a declaração da variável float, o meu ponteiro, que vai apontar para esse endereço de memória, ele também precisa ser um ponteiro para float, certo? Então, se eu defino um ponteiro para inteiro, ele deve referenciar uma variável do tipo inteiro. Se eu defino um ponteiro para struct, ele deve referenciar uma variável do tipo struct. E aí, o que é que quer dizer referenciar, certo? Referenciar significa o seguinte, que como é que eu
coloco em termos de código, né, essa setinha aqui, né, onde essa variável P ela passa a apontar para esse espaço de memória da variável V2. A gente faz da seguinte forma, a gente faz utilizando essa atribuição aqui, px, que é o ponteiro para x, ele é igual a i comercial x, né? Ou seja, a leitura que a gente faz é o endereço de x, né? Então significa que nesse momento aqui eu estou implementando essa setinha aqui, né? Estou dizendo que ele vai passar, nesse caso aqui é de um outro tipo, né? Mas nesse momento aqui eu estou fazendo isso, né? Eu digo que P ele é igual ao endereço de V2, certo? Então esse é um primeiro aspecto, né? A gente não deve misturar os tipos. Se ele vai referenciar uma variável que é inteira, o ponteiro deve ser para inteiro. Se ele vai referenciar uma variável que é float, ele deve referenciar um float e assim sucessivamente. E a gente vai utilizar esse operador para sinalizar o endereço de memória, né? Lembrando que um ponteiro ele sempre recebe o endereço de memória, por isso que eu não poderia fazer uma atribuição desse tipo, né? Isso aqui seria errado. E um outro aspecto é nunca esqueça de fazer essa inicialização, certo? Mesmo que ela seja uma inicialização para null, certo? Porque quando a gente faz essa inicialização para null, né? Null ele representa, digamos assim, uma constante simbólica que eu posso atribuir independente do tipo do ponteiro, certo? Se é para inteiro, se é para uma estrutura, se é para um ponto flutuante, para um caractere, eu posso fazer essa atribuição aqui, que ela é uma atribuição válida, certo? Isso aí garante que o ponteiro ele não vai referenciar a um endereço de memória, né? Que, por exemplo, pode ser um endereço de memória que você não poderia acessar. Então, isso é meio que uma garantia para dizer, ó, meu ponteiro está apontando para nulo, então, em algum momento, eu vou precisar, logicamente, referenciar ele para um endereço que seja válido, certo? Para evitar, digamos assim, situações indesejadas e em algumas situações também difíceis de serem mapeadas os erros, porque não vai ter um erro, digamos assim, infelizmente, assim, o C não vai dar para a gente dizendo assim, ó, faltou você inicializar o ponteiro, ele não vai apresentar esse erro para a gente. Então esse é um aspecto que é muito importante para o programador, não esqueça de inicializar o ponteiro, certo? Aí por garantia, normalmente o pessoal coloca essa atribuição para null, mas em um dado momento você vai ter que fazer essa referência, certo? Então esse é um operador importante no contexto de ponteiro, a gente vai falar mais um pouquinho dele. Aí algumas coisas que você não pode fazer com esse operador, você não pode atribuir um ponteiro, né, colocando o endereço de uma expressão e nem de uma constante, isso aí é um erro, certo? Você tem que colocar um endereço de uma variável, né? Então px é o endereço de x, então isso aqui é correto. E aí um outro operador que também está bem associado aí ao operador endereço é o operador, esse operador aqui asterisco, certo? Que nesse contexto aqui vai significar o operador conteúdo, certo? Esse operador ele vai ter duas conotações, certo? Um é no momento da declaração para definir que essa variável é um ponteiro, né? Aí a gente diz que ele é um operador unário, por quê? Porque ele só recebe, né, um parâmetro, né? Então, quando a gente tem o operador multiplicação, né, que é o mesmo símbolo, ele espera que você passe aqui um parâmetro 1 e um parâmetro 2 para poder efetuar a multiplicação. Nesse caso aqui, esse operador está se comportando de forma binária e aqui ele está se comportando de forma unária. E aqui, gente, nesse aspecto aqui, a gente tem algumas informações que são importantes, certo? Eu vou colocar isso aqui dentro de um exemplo para ficar um pouquinho mais simples de a gente entender. Vou aqui para o reply. Então, por exemplo, eu vou declarar aqui uma variável x, certo? Que é um inteiro. Vou atribuir um valor para ela aqui 10 e vou declarar aqui um ponteiro para inteiro, certo? Aí eu vou dizer o seguinte, ó, primeiro aspecto, né? Não posso esquecer. Inicializar o ponteiro. Então, px é igual a endereço de x. Então, o que é que isso significa, né? Então, na prática aqui, a gente vai ter como se fosse assim. Opa, deixa eu... Na prática, quando a gente faz aquela declaração lá, vou colocar aqui, certo? Vamos supor que isso aqui é
a memória do computador, certo? Eu tenho aqui a minha variável, sei lá, pondo o endereço aqui 101. Vou colocar números inteiros para ficar mais simples. Então eu vou colocar assim x, certo? Que vale 10, né? Esse é o espaço da variável x, né? E eu tenho aqui, certo? Em um outro local qualquer, sei lá, um endereço aqui 104. Eu tenho o meu px, certo? Que por enquanto, vamos supor, ele não tem valor nenhum. E aí no momento que quando eu faço essa declaração aqui, né? Como a gente fez lá, x igual a 10, né? E um ponteiro para x. Uma variável x tem um ponteiro para inteiro. Então, no momento que eu digo que px ele é igual a endereço de x, então eu estou fazendo essa associação aqui. Eu estou dizendo, ó, px ele recebe 101, por exemplo, que é o endereço de x, certo? Vou colocar aqui 105 só para ficar mais coerente. E aqui, ó, essa setinha, digamos, ela é implementada. Como ele recebe um endereço de memória, né? Isso aqui é um endereço. Então, essa variável, né, ela vai passar a referenciar esse espaço de memória. Aí, o que é o impacto, gente, de uma variável referenciar um espaço de memória? E aí vai entrar agora o operador, outro operador, né? Esse operador aqui, a gente viu o operador endereço, né? E agora vamos ver o operador conteúdo, certo? Então pronto, nesse momento que se eu mandar imprimir aqui a variável, então printf, né? %d. Se eu mandar imprimir x, logicamente, né, ele vai imprimir o valor 10, né? Que é o valor que está armazenado na variável x. E aí vem o outro operador, né? Se eu mandar imprimir agora conteúdo de px, aí o que é que ele vai imprimir na tela, certo? Ele vai imprimir 10 também, certo? Por quê? Porque quando a gente fez essa conexão aqui entre o ponteiro e a variável, isso significa que o conteúdo desse ponteiro é o endereço dessa variável, certo? O valor desse ponteiro, eu vou colocar assim para a gente não confundir valor e conteúdo, né? Para a gente usar termos diferentes. Então, o valor desse ponteiro é 101, que é o endereço de memória, e o conteúdo que ele manipula é o conteúdo da variável x, né? Então, quando a gente diz assim que isso aqui é endereço de x, né? Que vai corresponder ao valor da variável px, né? E quando eu tenho aqui, né? Asterisco px, né? Ele vai corresponder ao valor que está armazenado na variável x. Aí a gente diz que isso aqui é o conteúdo, né? Ou desculpa, de px, né? Aqui ele vai acessar o conteúdo de x, certo? Então, nesse caso aqui, certo? A gente diz que px é igual a 101, que é o endereço de x, e asterisco px, ele é igual a 10, que é o valor da variável x, que está armazenado na variável x. Aí, qual é o impacto disso? O impacto disso é o seguinte, que se eu modificar o conteúdo de x, x passou a ser 11, então ele também vai ter impacto no ponteiro, né? Então, se eu imprimir aqui x e o conteúdo do ponteiro, né, que referencia x, todos os dois vão valer 11, né? E se eu também altero o conteúdo da variável x por meio do ponteiro, digo assim, que px é igual a 12, e se eu mandar imprimir isso aqui, ele vai tanto imprimir, né? Ele vai tanto modificar o conteúdo de x, quanto ele vai exibir tanto 12, né, para x, quanto 12 para asterisco px, justamente porque essa seria uma forma de eu manipular o conteúdo dessa variável, certo? Isso aí, né, gente, também é uma forma assim, a gente vai exemplificar isso, né, dessa forma, para que vocês entendam como é que o ponteiro funciona. Mas na prática a gente não vai utilizar ponteiro dessa forma, né? Eu declarar uma variável inteira, aqui digamos assim no corpo de uma função, né, para estar manipulando ela por meio de um ponteiro, né? Eu não preciso disso, né? Eu posso manipular diretamente a variável. Mas isso aí vai ser importante no próximo tópico, que é a passagem de parâmetros de função, certo? Então isso aí é para que vocês entendam
qual é, digamos assim, o impacto do ponteiro, né? Então, significa que se eu modifico esse conteúdo aqui, por exemplo, para 12, ele vai alterar o valor que está armazenado na variável x. Então, eu consigo fazer isso por meio dessa referência que eu tenho desse ponteiro para x, ok? Então, esse é o primeiro aspecto que é importante você entender. Aí também, assim, é legal a gente ver o seguinte, ó, eu posso também, vou retirar isso aqui, certo? E se eu quiser saber, digamos assim, o valor da variável px, né? O que é que ele tem armazenado lá, né? Aí a gente sabe que para um inteiro eu coloco %d, né? Para um ponto flutuante, %f, e o ponteiro, né? Como é que eu sei o valor que está armazenado nele? Aí você pode utilizar, certo? O %p, certo? Se você fizer isso, o que é que você vai verificar aqui? Ele vai exibir aqui na tela um endereço de memória, certo? Que corresponde aí nesse caso aqui, certo? Que endereço é esse, né? É o endereço da variável x. É tanto que se eu imprimir, colocar aqui, ó, eu quero imprimir endereço de x, você vai ver que ele vai imprimir aqui o mesmo valor, certo? Aqui, certo, ele pegou um valor diferente porque é uma execução diferente. Mas notem que ele exibiu aqui o 10 e o 10, né, que é o valor de x e asterisco px, que é o conteúdo do ponteiro, acessado aqui por meio do ponteiro, né, ponteiro de x. E aqui, ó, o valor que está armazenado na variável px, que notem, ó, é justamente o endereço de x, certo? Aí, lógico, se eu quiser saber e onde é que o ponteiro está armazenado, aí eu tenho que colocar endereço de px. Aí vai ser um endereço que é diferente do endereço que está armazenado nele. Ó. Notem, aqui é esse endereço, né, da variável. É como se fosse assim, se a gente fosse para esse nosso esquema gráfico daqui do slide, né? Opa, desse outro slide aqui. Tá meio lento aqui o meu computador. Deixa eu só... Pronto. Se eu voltar para esse slide aqui, né? Notem, né? Aqui é o endereço da variável, né? P. E aqui é o conteúdo dessa variável, que é o endereço, o conteúdo de P, que é o endereço da variável V2, né? Então, notem que nesse exemplo aqui é semelhante, né? Esse aqui é o endereço da variável px, né? E aqui é o endereço que ele armazena, né? Que é o endereço que foi vinculado aqui por meio dessa inicialização, certo? Então, isso aí são aspectos que a gente tem que ter claro, né? A gente tem que saber a diferença desse operador e comercial e do operador asterisco, né? Um se refere a endereço, né? E outro se refere a conteúdo, né? E como é que a gente vincula uma variável que é ponteiro para uma variável que não é ponteiro. E aqui, certo, gente, é só esse slide aqui mostra só meio que um resumo disso aí que eu falei, certo? Sim, primeiro, né, um aspecto, né, é um erro que pode acontecer, né, para iniciantes, mas se você declarar um ponteiro e já tentar acessar o conteúdo dele, aí qual é a lacuna que vai acontecer aqui? Esse ponteiro está apontando para onde? Ele está referenciando que lugar? Então, como a gente não sabe o lugar que ele está referenciando, né, isso aqui pode gerar, né, um travamento aí do seu sistema, do seu programa, né? Então, é necessário, né, que antes que eu faça qualquer atribuição, manipulação com o conteúdo, né, do apontador, eu preciso fazer a inicialização do ponteiro, né? E aqui, certo, gente, é só um exemplo que eu estou estabelecendo essa relação entre o ponteiro e a variável inteira, certo? É mais ou menos o que eu fiz naquele exemplo, certo? Aqui, certo, olha, é aquela notação que para você imprimir o conteúdo que refere-se ao endereço de memória, você vai utilizar o coringa, digamos aqui, asterisco ou %p, certo? E essas linhas que estão erradas aqui, certo? Não significa que ele vai dar um erro de sintaxe, certo? Ele vai executar o seu programa, mas não faz sentido, certo? Eu pedir para exibir, né,
um endereço de memória e passar aqui uma variável, por exemplo, que ela não é ponteiro, certo? Então, isso aí, assim, ele vai mostrar uma saída lá, mas não vai ser uma saída que ela é consistente, certo? E semelhante aqui, né? Eu posso colocar 1%D para ele exibir um endereço de memória, ele vai exibir um valor inteiro, né, correspondente, digamos assim, a um endereço de memória, mas que de fato não corresponde àquele endereço na notação de hexadecimal, ok? Então, para evitar erros, né, você sempre deve inicializar o ponteiro de alguma forma, né? Ou com null ou com a variável que ele vai referenciar, certo? Essas aqui são atribuições que são válidas para a inicialização de um ponteiro.